é bom estar com você. Com certeza, hoje nós trazemos aqui um bate-papo muito gostoso. Sim, o relato que nós trazemos hoje, a história de hoje, é sobre reencarnação e reencontro. A história de um núcleo familiar onde ali tem lembranças de encarnações passadas. E tem detalhes assim, coisas muito provocativas, muito marcantes, e que nos desperta ainda mais curiosidade. Então, fique ligado. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp. Anote 21 967 573999. E quem sabe, no próximo sábado, aqui na TV Mundo Maior, estaremos juntinhas, reconstruindo as suas emoções. Olha, não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Temos temas fantásticos, coisas super interessantes. E outra coisa, fique atento, porque vem nova temporada de programa, uma nova edição, vai ser muito interessante, vai bombar. Não esqueça de nos acompanhar. E hoje nossa convidada é uma pessoa muito querida, muito especial, que é a terapeuta Jane Angelice, que vem bater um papo muito gostoso com essa história interessante de hoje. Seja bem-vinda ao nosso programa, Jane. Obrigada, Iraci. É tão bom estarmos mais uma vez para falarmos das nossas histórias, das nossas emoções, e a de hoje, com certeza, vai trazer muito esclarecimento e muita alegria para nós. Com certeza. A história de hoje é uma história, assim, ímpar, muito diferente. Não é uma história de conflitos, mas uma história muito diferente, muito curiosa e que nós achamos que realmente valia a pena trazer essa história para hoje. E para não deixar escapar nada, nenhum detalhe, porque tem detalhes muito interessantes, nós vamos ler essa história de hoje. A história de hoje é de uma senhora, de uma moça, que se chama Isaura Souza. Ela mora em Garibaldi, Rio Grande do Sul. Ela diz que tem 3 filhos homens e está no seu 2º casamento. E ela diz assim: quando me casei pela primeira vez, aos 17 anos, acreditava ter encontrado a minha alma gêmea. Ficamos casados quase 20 anos. Logo nos primeiros anos da nossa relação, ela foi se esfriando e a sensação que tínhamos era que éramos irmãos e não um casal. Assim, decidimos então que era a hora de nos separar. Conheci meu 2º marido e foi como se fôssemos almas gêmeas. Estamos casados há 12 anos, temos admiração um pelo outro, somos carinhosos e nos amamos muito. Só vim a conhecer o meu 2º marido após quase um ano que ele havia se mudado para o Brasil, para então logo começarmos a namorar. Ele é italiano e não conhecia o Brasil anteriormente. O incrível é que 2 filhos dos meus 3 são extremamente
extremamente parecidos com ele. Tem olhos azuis, o mesmo tipo de corpo, magro e alto. A fisionomia do rosto são absurdamente parecidos. Ninguém acredita que não sejam filhos desse meu segundo marido. Todos falam da semelhança entre eles, tanto familiares como amigos. A afinidade que existe entre eles também é absurda, tanto na minha família como na família do meu primeiro marido. Ninguém tem olhos azuis. E os meus 2 filhos têm olhos azuis iguais ao meu segundo marido. Meus filhos dizem que os sentimentos que têm pelo meu segundo marido é de pai e filho. Porém, o sentimento que eles têm para com o pai biológico deles é como se fossem de irmãos. O meu filho mais velho, quando tinha 3 aninhos, dizia que não morava ali onde morávamos. Dizia que ali não era a casa dele e que aquele também não era o pai dele. Dizia que morava noutro país que falava diferente da gente, ou seja, uma outra língua. Meu segundo filho, com 4 anos de idade, todo dia dizia que queria voltar para casa. E nós dizíamos a ele que estávamos em nossa casa. Até hoje, meus filhos têm sonhos com outra família e sonham falando sempre italiano. Nunca saímos do Brasil, porém, eles descrevem lugares nos sonhos deles que meu marido diz conhecer na Itália e descrevem fazendas. Gostaria que falassem sobre a reencarnação, sobre a possibilidade de nascer numa família errada e também a possibilidade de, num segundo casamento, ser um reencontro de famílias. É muito diferente essa história, é muito bacana, né? Porque a gente olha, né, essa descrição que ela dá dos filhos dela serem tão parecidos com o segundo marido que ela conheceu, está há 12 anos com ele, conheceu recentemente, então, mais ou menos recentemente, né? E que chama a atenção de todo mundo. É realmente uma história bastante interessante e pouco comum, a gente pode dizer. Uhum. Desde o início do relato, a gente observa tópicos que a nossa doutrina espírita tem esclarecimentos, né? É verdade. Tem explicações, não só da temática talvez principal, que é até como ela termina o relato, que é a da reencarnação, Uhum. mas desde o início, quando ela começa a falar do conceito, né, de alma gêmea. Uhum. Não é quando ela se casa tão jovem, tão menina, e tinham a percepção de que eram almas gêmeas, e talvez a gente pudesse perguntar: o que são almas gêmeas? Elas existem Exatamente. de verdade? Não é? Será que a gente lida com as pessoas ou tem nas nossas relações familiares, nos nossos encontros conjugais, almas gêmeas? O que é uma Segundo alma? Kardec, O que é uma alma gêmea? O que seria uma gêmea? E vamos falar então de reencarnação para podermos falar de alma gêmea. uhum, A reencarnação é um dos princípios básicos da nossa doutrina espírita.
as múltiplas existências, nos dizem, né, os espíritos, pela organização de Allan Kardec, que como espíritos imortais, nossa alma é pré-existente ao corpo e sobrevive à morte deste corpo físico. Então, nós entendemos na doutrina espírita, né, Iraci, Uhum. que somos espíritos imortais com uma longa história evolutiva de múltiplas encarnações ou de múltiplas reencarnações. O que isso diz para a gente, no final das contas? É que nós temos oportunidade, ao longo da nossa história, como espíritos, de constituir inúmeras famílias. Com certeza. E, segundo Kardec, não existe almas gêmeas, mas o que existe é uma lei de afinidade, né? Exatamente. Por que a gente fala de lei de afinidade e não de almas gêmeas? Voltando àquela linha de raciocínio, onde a gente diz que vivemos muitas vezes e constituímos muitas famílias, será que a gente estabeleceu relações de afinidade com apenas um único espírito? A proposta trazida é de que sejamos todos um dia fraternos, Uhum, não é? O que exato. não quer dizer que a gente não vai ter mais afinidade com uns do que com outros. Isso é uma coisa absolutamente natural. Então, a questão da alma gêmea tem me lembro de uma amiga palestrante que diz: talvez a gente tenha muitas almas gêmeas. Nossa Senhora, né? Imagina quando você desencarna, quantas encarnações você teve, quantos maridos você teve ou esposas, né? Você teve. Mas não é? Pois é, quanta alma gêmea na São, jornada. são muitas almas gêmeas na jornada. Mas talvez você esteja falando exatamente daquela sensação de quando a gente encontra a pessoa que tem aquela estreiteza, né, com o nosso coração, que Uhum. é a sensação de que está em casa, de que está com aquela pessoa, a gente se sente no lar, a É. gente se sente em casa. E talvez seja desse sentimento que você esteja falando quando trata do seu segundo casamento, não é? Uhum. Então, almas gêmeas é um conceito que a gente usa, né? A gente se habituou a usar, assim como a metade da laranja, né? Também. Você é a metade da minha laranja. Não existe metade. Nós somos seres inteiros que nos Uhum. encontramos para partilharmos objetivos comuns, para percorrermos caminhos que muitas vezes são eh, tem semelhanças com aquilo que se quer viver, semelhanças de valores, mas Uhum. somos seres inteiros e a gente, teoricamente, nem praticamente, precisa de ninguém para nos completar. Nós somos completos. Com certeza. E é muito importante, a gente trazer, o seguinte: muitas vezes é necessário sim a gente reencontrar alguém, mas, numa lei de afinidade, de uma necessidade de ter um núcleo familiar com aquelas pessoas, então ela veio, encontrou esse primeiro marido, tinha necessidade de, formar um núcleo familiar ali Receber com os ele, filhos, receber os 3 filhos ali, então passa por toda aquela situação de encantamento, de paixão, de amor, pá-pá-pá, para que se casassem, para que exatamente. estabelecesse ali o núcleo familiar com esses filhos. E depois que trouxe, que estava tudo, eh, resolvido, ou seja, havia concluído a etapa necessária para permanecer Exatamente. junto por aquele tempo, aí a própria vida faz com que, olha, agora ganha consciência outra vez, então você olha, você acaba,
tendo outro sentimento que não é aquele de casal, mas, como você disse, de irmãos, né? E nesse sentimento de irmãos, que vocês podem ter sido até irmãos, mas nesse sentimento de irmão, já não cabe mais a relação casal, né? Então, você segue a sua vida. E aí você encontra, sim, aquela pessoa o qual tem amor, que muitas vezes um amor que vem já de muitas vidas, e aquilo é alimentado. Então, é um reencontro. Tinha que vir, por algum motivo, essa parte de fora. Não é porque a gente se casa com uma pessoa que a gente tem que passar a encarnação inteira casada com aquela pessoa, mesmo que não tenha mais nada a Não há tratar, a mais ver. possibilidade de crescimento naquela relação, não Cada é? um segue o seu caminho para o seu crescimento, exatamente É isso. como o fechamento de ciclo. É. Então, quando a gente fala de reencarnação e de encontros reencarnatórios, existe a possibilidade dessas pessoas que se unem, de percorrerem toda a existência juntos, mas também existe a possibilidade de não acontecer dessa maneira. O que é importante na hora que nós estamos falando de reencarnação, de união conjugal e de separação conjugal? É como esse laço se desfaz. Exatamente como Iraci falou, trazendo a fala dela, quando um casal chega a uma conclusão consensual, ou seja, um consenso Uhum. de que nós podemos, a partir de agora, percorrer outros caminhos, mas não precisamos estar morando na mesma casa ou vivendo de forma conjugal. E o coração está livre para se entregar para a vida de uma outra maneira. É como se aquela etapa daquela vida, daquela construção estivesse concluída. Ela só não se conclui se a gente carrega no coração mágoa, ressentimento, um do outro, porque isso nos aprisiona. Mas quando esse sentimento, como você mesma trouxe, é de fraternidade, cada um tem possibilidade, de forma liberta, de percorrer outros caminhos. E Eu, isso é um é, prêmio, isso é um com privilégio. certeza. É um ponto, acho que muito importante a se colocar, onde ela cita que será que não existe possibilidade de nascer na família errada? Não. Deus é perfeito. Então, não existe possibilidade de, opa, me enganei, era para ter nascido ali no vizinho, mas nasceu aqui. Essa chance não existe. Cada um nasce onde é necessário, na convivência daqueles que é importante ele ter aquela trajetória para o crescimento, para o desenvolvimento, para tanto as provas quanto as expiações, porém, não há erro de endereço. Desculpa, a cegonha não derruba o bebê na casa errada. Não é? Exatamente. O planejamento reencarnatório, ele é Minucioso, né? preciso. Nós podemos, claro, fazer escolhas e torcer um pouquinho aquele caminho para um lado ou para o outro, mas nós não podemos usar essa palavra errado. Errado Exatamente. nunca é. Sabe aquela história que a gente programa e tem um plano A? Mas se a gente for previdente, a gente também tem um plano B, Uhum. porque se esse plano A não funcionar exatamente como nós colocamos naquelas etapas, nós temos um plano B para que a trajetória prossiga. Se nós temos condição de fazer isso, imagina o nosso Criador. Então a gente pode dizer, mas talvez eu pudesse ter feito outras escolhas. Evidente.
A gente sempre pode fazer escolhas. Escolher o caminho A, escolher o caminho B, escolher o caminho C. Mas nós não podemos acreditar que essas escolhas estão completamente fora de uma previsão que nós fazemos ou de uma programação feita no mundo espiritual. Com certeza. Acima de nós existe uma equipe superior de espíritos que são responsáveis por projetos reencarnatórios. Os engenheiros Os construtores dessa história, né? reencarnatórios, eles são extremamente minuciosos, precisos. Quando a gente tem que nascer aqui, lá, acolá, e tudo é previamente, incluindo, nos consultado quando temos condições, e quando não Exatamente. temos condições, nos é oferecido, nos é relatado. É o que acontece. A gente não entra na situação errada, na casa errada, na família errada, com a pessoa errada. A gente pode ter essa sensação de estar no lugar errado quando a gente não tem afinidade com aquelas pessoas. Porque nem sempre a gente vai nascer num lar que todo mundo tem afinidade com todo mundo, é uma família Exatamente. perfeita, longe disso. Aliás, é raridade, vamos combinar, não é? E como? Mas, ainda assim, não há erros. Exatamente. Ainda assim, é uma possibilidade de desfazer nós e refazer laços. Se nós pudéssemos entender que a reencarnação é o grande mote da nossa evolução, é a grande possibilidade de reconstruirmos, de recomeçarmos, de encontrarmos desafetos, quando é o caso, e a Uhum. gente tem relatos de muitas histórias em que a desorganização, a desarmonização, o desequilíbrio se fazem presentes nas relações e nos núcleos familiares. Exato. A bem da verdade, em um mundo de provas e expiações como o que nós vivemos, o mais comum são histórias de desequilíbrios, de desajustes, onde espíritos estão ali unidos. E vejam, quando nós falamos de afinidade, não necessariamente a afinidade se faz pela simpatia. Uhum. A afinidade também pode se fazer pela antipatia. E por interesses. Vários, vários. Então, assim, a reencarnação é a nossa grande possibilidade de encontrar entes queridos, às vezes nem tão queridos, Uhum. mas a certeza que nós temos é: um dia nós todos seremos amigos. Essa é a proposta e esse é o convite. Quando hoje a gente vive em algum lugar, em algum espaço em que a gente se sente não pertencente, e é difícil conviver com esse sentimento de não pertencimento, o que não é o seu caso. O seu caso Uhum. traz uma história linda de pertencimento. Nossa, De as lembranças, olha Não isso. é? De pertencimento no primeiro casamento, embora vocês tenham chegado à conclusão de que o amor conjugal talvez não fizesse mais parte daquela relação, e de pertencimento numa segunda oportunidade de casar, de estar com alguém que você olhou e disse: esse é o meu par. E não só você, como também os seus filhos. E a necessidade que havia ali desses filhos serem filhos do primeiro relacionamento, Exatamente. né? Por algum motivo, é lógico que desconhecemos, não deveriam ser filhos seu com seu segundo marido. Senão, a coisa tinha acontecido como deveria acontecer o encontro, o relacionamento, os filhos com ele, que não foi isso. Eu acredito que
esse entendimento, essa profundidade um pouco mais complexa, você vai começar a perceber, a entender, ver as coisas se encaixar no decorrer da encarnação, no amadurecimento, Uhum. no crescimento desses meninos, no desenvolvimento deles, se tornando homens profissionais, independentes ou não, não sabemos, mas nesse desenrolar da encarnação deles, sua, do seu marido e do seu ex-marido, é que a gente vai ver o que é que vai acontecer, porque até então eles estão começando a reencarnação deles, devem ter 20 e poucos anos. É, Então, o é relato início. não tem essa clareza. Mas o fato é que quando você fala da reencarnação e você fala das memórias que essas crianças têm, nem todas as crianças têm memórias de vidas passadas, mas exatamente nessa faixa de idade, até os 7 anos, é que existem as possibilidades de ainda memórias de vidas passadas estarem mais vivas. Uhum. Então, se a gente acredita, e olha que coisa mais interessante que você traz, não é? Seu segundo marido é italiano e suas crianças relatam espaços, né, sonhos com espaços desconhecidos, com idioma desconhecido. E não é influência dele, porque um é com 3 anos que relata isso e o outro com 4. Esse segundo marido não participava do convívio nessa época? Não! Exatamente. Não participava. Então, as crianças trazem sim essas memórias. A doutrina dos espíritos nos fala que quando a gente reencarna, nós somos envolvidos por um véu de esquecimento. Esquecimento das vidas Às passadas. vezes com uma pontinha meio levantada Não é? nesse No véu. caso dessas crianças, eu entendo que não tem só uma Alguém pontinha. deu uma levantadinha para dar uma espiada. Legal, e conseguiu ver, assim, muita coisa, tipo câmera de Big Brother. Viu Uhum. muita coisa. Não é tão comum. Hum. Mas as suas crianças viram. E não encerrou. Você vê que ela fala que até hoje eles contam de sonhos que eles têm assim, um assado, que relatam De ali para o línguas, né, marido, idiomas diferentes. relata pro marido da mãe, e o marido da mãe identifica os lugares. Olha isso, que bacana. Isso é tão bacana. Isso pode ser considerado tão especial na vida de vocês. E nem sempre a gente encontra histórias que podem dizer para a gente assim: olha que demonstração de como as vidas anteriores existem. Existem E mesmo, não existem. tem como, porque da onde eles tirariam essa Essas essa informações, essas não é? informações, né? Exato. Então, você pode falar assim: "Ah, na internet, não sei o quê", mas olha só, quando eles tinham 3, 4 anos, não tinha essa dinâmica Nem toda tinham de acesso, né? Mesmo que tivesse. com certeza. É verdade. Então, a gente vê que, tem algo dentro dessa família sim, e que, tem uma história de vida passada entre todos vocês. Quando fala que o sentimento é de irmão, provavelmente vocês eram irmãos Exatamente, e exatamente. teve alguma situação na família em que a vida precisou colocar vocês como casal, trazer esses filhos, para depois de concluído, esse retorno desses meninos, vinha o amor da tua vida. E eles reconhecerem neles um pai, por algum motivo. Porém, eu acho que esse desenrolar só vai se dar, como a vida deles ainda está começando, devem ter 20 e poucos anos, eu acredito que quando a vida começar a apresentar os desafios na vida deles, é que vai começar a cada coisa se encaixar.
É possível. Em algum momento, talvez eles possam descobrir afinidades com o pai biológico que eles não descobriram até agora, experiências similares. Enfim, o futuro a gente não tem conhecimento. Mas você traz também uma outra situação, que é a do corpo físico. Dos seus filhos terem olhos azuis muito semelhantes ao do segundo marido, enquanto a sua família e a família do pai biológico dos seus filhos não apresentam essa característica no próprio corpo. A gente pode dizer assim, a gente sabe muito pouco de genética ainda, né? A Uhum. gente tem acesso já a bastante coisa, mas não tanto. Mas dentro do espiritismo, naquilo que Kardec trouxe, nós falamos de um corpo que se chama perispírito. E esse perispírito, ele é constituído por nós mesmos, pelo espírito, a partir das nossas experiências passadas. É possível que a genética não explique com clareza como que essa criança nasceu com olho azul se não tem ninguém na família que tenha olho azul. Mas qual será a história vivida em outros corpos? Pode ser que sim, na Europa, tudo indica, Uhum. e que eles não tenham essa marca perispiritual. Pode ser difícil, porque realmente é complexa. Essa história não é uma história simples, ela tem uma complexidade que a gente está buscando traduzir da forma mais simples que a gente consegue, não é, Iraci? Com certeza, uma coisa muito importante que acontece é que, geralmente, nós nascemos numa encarnação com características de outras encarnações anteriores. A Exatamente. gente não é tipo água e vinho, não é água e óleo. Não, a gente tem as características muito semelhantes. Então, o perfil de rosto é semelhante, os traços, tudo, tudo, a nossa imagem é parecida com de uma vida anterior. E muito provavelmente é isso que está acontecendo. Por isso que Uhum. eu digo muitas vezes, se for fazer uma busca genética que vai até a parentela mais próxima, não se encontre. Mas e as marcas perispirituais que já existem no nosso corpo? Que histórias nós trazemos e que nós desconhecemos? Pessoas que a gente sabe que desencarnou numa, numa vida passada, muitas vezes com um tiro no peito, Uhum. nasce na outra encarnação com a marca no mesmo lugar e muitas vezes com problema, Sequelas. dificuldade, sequelas Sequelas. ali no coração, no cardíaco. A Exato. gente vê isso, tem muitos relatos que a gente vê na internet e que trazem isso. Nós mesmos temos uma comprovação de que, numa encarnação passada, tínhamos determinados dificuldades, digamos assim, determinadas dificuldades, problemas no aparelho digestivo, com a digestão, e até hoje eu apresento as mesmas características. Eu tenho uma Da história. onde eu sei que eu vivi Eu anteriormente. tenho uma história familiar também, do meu sobrinho. Ele nasceu com uma dificuldade muito grande, ele nasceu com uma obstrução no esôfago e precisou ficar internado e precisou fazer mais de uma cirurgia na infância. E a gente tem notícias de que ele foi um suicida. Com certeza, Então, né, as marcas, isso a gente está falando ficam. das marcas que são
desafiadoras, que trazem aprendizados. Quando a gente fala desafio, é sempre aquela dificuldade, né? Aquela que são apresentadas e que são marcas que estão no nosso perispírito, na nossa Exatamente. história. No seu caso, nós estamos falando aqui, no caso que a Iraci trouxe, e esse que eu trouxe especificamente do meu sobrinho, nós estamos falando de histórias que a gente pode dizer assim, são de dor, desafios que a gente precisa ultrapassar. No seu caso, é uma história de beleza. Com Olha que certeza. bênção! Uhum. Mas não era assim? Exatamente. E isso daí, nós comprovamos algumas coisas também, porque Divaldo nos trouxe Isso. esse relato Informações, dessa minha trajetória, da minha encarnação em determinados momentos. E exatamente quando fomos olhar, fomos pesquisar, encontramos isso relatado na história. na Na história história. ali. Aí você fala É. assim, caramba, a gente arrasta aí a corrente de uma encarnação para outra, e para outra, e para outra. E não necessariamente da encarnação última. Não, De encarnações, às vezes, mais para trás. E que a gente não conseguiu reconstruir na medida determinadas necessária, né? coisas, Determinadas coisas que a gente não consegue reconstruir na encarnação seguinte. E a gente vai arrastando como uma forma de aprendizado, de com limitação possibilidades para o de crescimento. de recomeço, não é? Então, assim, essa sua existência, Isaura, querida, é uma grande oportunidade na sua vida. Você está tendo uma experiência, eu poderia dizer, que bem poucos têm. Ímpar, realmente. Não é? Bem poucos têm. Onde você tem a oportunidade, ou teve a oportunidade de ter um encontro com seu primeiro marido, que foi bom, te trouxe os 3 filhos, e depois a oportunidade de reencontrar alguém com uma afinidade espiritual maior. Nem todos conseguem isso na existência. E isso é muito bom. É verdade, é verdade. Então, eu acho que vale a pena você ler algumas obras de André Luiz, que vieram pelas mãos de Chico Xavier. Tem ali muitas situações, Muitas. né? Dessa similaridade física de aparência de outras encarnações, você também encontra no livro de Carlos Torres Pastorino, Técnicas da Da Mediunidade, mediunidade. e outros livros também de Ivone Pereira. Então, eu acho que vale a pena você fazer uma leitura disso, mas não focar a sua reencarnação e a reencarnação de todo esse núcleo familiar com olhos no passado. Essa encarnação é a mais importante da vida de vocês. Pode ter certeza disso. E o que tiver que aparecer e que comprovar e mostrar os desafios, vai acontecer e vocês vão administrar de uma forma boa, de uma forma tranquila. E a gente sabe que a encarnação está muito leve nessa, pega pesado na outra. Pode ser. Quando pegou pesado na outra, essa vem um pouco mais Isso, leve, né? Para a gente se isso. fortalecer, não é assim, Jane? Aproveita a encarnação para aprender. Olhe para frente, para o futuro, porque tem muita coisa que você pode ver. Nos livros de André Luiz, especificamente, se você puder, Missionários da Luz. Tem um capítulo que fala sobre reencarnação. É especial aquele capítulo. É muito especial. Se você puder, vai ser isso aí. legal. Jane, passa rápido, né? Uau, já acabou o Assim, nosso ó, tempo, né? Em uma palavra, uma emoção, para, de repente, eu não digo ela reconstruir, mas ela trabalhar para ela. A gente fala de reconstruir emoção e talvez você não esteja precisando exatamente fazer uma reconstrução, mas trazer a compreensão sobre as
questões espíritas, os processos reencarnatórios, a forma como a gente vive e reconstrói a própria existência com olhar de espírito eterno, pode ser muito bom para você. É verdade mesmo. Jane, obrigada pela sua Eu que agradeço. presença. Foi uma delícia. Muito bom ter você Mesmo. aqui. E uma conversa toda leve em cima de uma história, um relato leve, né? É muito bom. Foi uma alegria. Muito bom. Obrigada, Jane. Isaura, nós tivemos a oportunidade de conhecer a sua história, a história dos seus filhos, de toda a sua família. E isso é muito bacana, porque a história de vocês é uma história bonita, que traz muitas reflexões. E nós, aqui com a Jane, conversamos sobre encontros, reencontros, a reencarnação e também a lucidez necessária para caminhar. Vamos ver agora o que a doutora Anísia da Silveira tem a dizer a você. Ela diz assim: o livre-arbítrio é oportunidade de planificar uma jornada de vida, somando positivamente às laboriosas realizações. Entretanto, nem todas as escolhas foram laboriosas, mas a responsabilidade pelas escolhas também é oportunidade de colheita. A doutora Anísia traz claramente sobre o livre-arbítrio. Nós plantamos com toda a liberdade, mas a colheita ela é certa. Agora, o que vocês plantaram em outras encarnações, o qual os seus filhos têm lembranças, não são lembranças de dor, de transtorno, de incômodo, mas são lembranças de saudade. Como nós temos o livre-arbítrio, é importante a gente ter a consciência que essa encarnação é a mais importante de vocês. Não devem ficar presos, nenhum de vocês, ao passado e buscando saber quem foi, o que fez, como é que... Por quê? Porque o importante é o crescimento, o desenvolvimento, a elevação que vocês estão tendo juntos nessa encarnação. Então, é legal a gente ter informações e descobrir, lembrar de coisas. É bacana isso, com certeza, porque as lembranças de vocês até então, pelo que você relatou, não são lembranças de sofrimento, de dor, de perturbação. E a atual relação de todos vocês também é de harmonia. Então, utilizar essa liberdade para o desenvolvimento, para a harmonia familiar, para o crescimento e trazer a lucidez de que a reencarnação é uma oportunidade que nós temos de convivência, de comunidade e de crescimento de um núcleo inteiro familiar é importantíssima. Então, é uma oportunidade que vocês estão tendo de poder desfrutar, sim, da convivência harmoniosa que existe entre vocês. Então é isso aí. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, estaremos reconstruindo as suas emoções. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube.
temos inúmeros temas super interessantes. Escreva, compartilhe os programas, porque com certeza estará ajudando outras pessoas a se esclarecer ainda mais. Então, para que você tenha uma semana de paz, luz, alegria, deixamos aqui um super beijinho carinhoso para você, cheio de muita paz.